Muito boa tarde a todas e a todos. Coube-me hoje a minha honra de dar as boas-vindas a esta tertúlia que é para nós muito especial sobre espiritualidade e por isso em nome da equipa queria agradecer a vossa presença, queria agradecer a presença da Mariana que vai ser a nossa oradora e que se vai apresentar a si mesma, acordámos isso. Ela melhor que ninguém saberá apresentar-se e acho que sem mais delongas vou-lhe passar a palavra, só dizer-vos que para cortarmos aqui um bocadinho o que são os ruídos do fundo, os vossos microfones estão desligados, mas sempre que, e a Mariana também nos dirá como é que quer gerir, se deixamos um momento no final ou se quiserem ir colocando alguma questão, podem voltar a ligar o microfone ou então usar o bate-papo, se for mais fácil, irem colocando as vossas questões, as vossas dúvidas, as vossas partilhas e nós depois também vamos dando indicação. Está bem? Mariana, passo então a bola, Sim, pode ser? sim. E obrigada por ter Obrigada aceito eu. o nosso desafio, o convite. Obrigada eu. Muito boa tarde a todos, eu chamo Mariana e sou casada, tenho 2 filhos, vivo no Porto e sou coordenadora de um projeto que se chama Porto Compassivo. Tem a ver com comunidades compassivas, que é um movimento internacional que tenta lembrar às pessoas a importância da compaixão, do cuidado, com um foco especial nas pessoas doentes e nas pessoas em fim de vida, e fala-se muito também da morte e do luto. Pronto, é um projeto que eu estou a trabalhar nele já há um ano e estou muito apaixonada por este tema. Também sou representante nacional do Grupo ao Terceiro Dia, que é um grupo de pessoas doentes que juntas procuram encontrar sentido e luz. É um grupo que tem 7 anos, pessoas com diversas doenças de todo o tipo, e é um grupo de partilha. Tem sido assim uma experiência muito rica. E já há grupos no Porto, Lisboa, Braga e Vila Real. E vamos nos espalhar. Esse é um grupo católico. E depois também faço acompanhamento espiritual religioso católico. Também sou uma pessoa com experiência de doença oncológica e também sou cuidadora da minha filha que também tem uma doença. Neste momento está com uma leucemia. Portanto estou aqui nestes papéis todos assim. E então venho-vos falar aqui deste tema que também me é tão caro e que gosto muito. Mas então, vamos falar de interioridade, que é assim um nome laico para a espiritualidade. Vamos falar do nosso interior. Então o que vos proponho agora de início é respirarmos, aterrarmos aqui um bocadinho. Se quiserem fechem os olhos. Nós costumamos andar muito dispersos, não é? Muito difícil estar no aqui e agora. Uma das coisas da espiritualidade é a presença, estar no aqui e agora. E parece que é uma coisa tão difícil para nós nos dias de hoje. Então vamos fechar os olhos, se quiserem mexer os ombros, sentir o corpo, respirar, inspirar, expirar. Às vezes o nosso corpo chega aos sítios muito antes do que o espírito, não é? Tentar trazer o nosso interior para o aqui e agora. Vamos passar agora uma hora mais ou menos de vida em conjunto, tentar estar aqui presentes, interiormente presentes, não só fisicamente. Inspirar, expirar. Ir chegando aqui. Muito bem. Vou começar a partilhar a tela. Vocês sempre que quiserem interrompem-me. E se não tiverem a perceber a maneira de eu falar ou qualquer coisa, faz favor de dizerem, por favor. Então pediram-me para eu falar deste tema, espiritualidade, com um subtítulo, um superpoder para cuidar. Então, eu uma vez, nunca esqueci, estava no Hospital São João com o meu filho pequenino, que tinha uma coisa no coração, que já passou, não é importante, e estava com o bebê lá, e estava com uma médica que estava a fazer o exame, e de repente entra outra médica amiga desta, e começam a falar as duas, como se eu não estivesse ali, aquelas coisas,
E, e esta que me atendia dizia, sabes que hoje vou uma coisa sobre espiritualidade no hospital. E a outra disse-lhe assim, espiritualidade no hospital? Isso existe? Ai, eu nunca esqueci aquela frase. Será que isso existe? O que é isso? Então, agora ia propor que pensarmos, fazemos um exercício usando aqui o quadro branco. Vamos tentar. Se não der, não deu, falamos só. Vocês, penso que todos conseguem escrever. Eu vou escrever aqui, espiritualidade. E vocês também conseguem escrever e desenhar, se quiserem. Comecem a experimentar. Alguém, estão a ver eu aqui a desenhar? Alguém quer experimentar? Será em cima? É que eu não vejo o ecrã da mesma maneira que vós. Mas já fiz isto noutras sessões e resultou. Mas se não conseguirem, não tem mal nenhum e vão-me dizendo e eu vou, não estão a conseguir. Pronto. E eu também não estou a conseguir, Mariana. Não? Também não. Não sei explicar porque não consigo ver como vocês estão a ver, mas não faz mal. Então vão-me dizendo, a ideia agora proposta era juntos irmos fazendo este exercício. Quais são palavras? Oh, alguém está a escrever, a Carolina. Já descobri, Mariana. Então como é? Porém, cá em cima têm uma opção nos 3 pontinhos que podem escolher anotar. E se carregarem no anotar, já vos permite... Portanto, se carregarem visualizar, já está mais gente a conseguir. Visualizar opções e depois anotar e já conseguem escrever. Isso, desenhos, boa. Olha, só dizer-vos que escrever é muito difícil, escrever com este rato assim é muito difícil, mais vale irem ao que diz texto, há um que diz texto e escreverem. Então a ideia é escreverem palavras ou exemplos de experiências, situações em que a dimensão espiritual é utilizada, é experimentada. E tudo está bem, não há respostas erradas, está tudo bem. Uma cara, não sei se está alegre, se está serena. Quem não consegue escrever pode-me dizer que eu escrevo. O que é que associam a espiritualidade? Que experiências? Encontrar um significado, boa. Compaixão, conforto, transcendência. Podem dizer, quem não conseguir escrever, diga que nós escrevemos. Quem consegue escrever, escreve. Temos aqui a Filomena a sugerir empatia. Então vou escrever. Gratidão. Vida, continua a Filomena aqui a participar, obrigada Filomena. Paz, sugere a Isabel. Boa tarde. Boa tarde. Mais nada? Equilíbrio, temos aqui a Filomena. É mesmo isto tudo que vocês estão a dizer. E afinal existe, não é? Existe. Conexão. Alguém consegue? Raul está a tentar escrever, espetacular, é muito difícil. Por acaso, Parece que voltámos à primeira classe. O que é que diz? Respeito? Não. Respeito? Não. era diz... o que eu estava a tentar ver. O que é que diz, Raul? Que não se diz?
Senhor Raul, pode ligar o microfone. Eu queria escrever disponibilidade, mas não. Boa. É muito Boa. difícil escrever, é muito difícil. Eu vou pôr aqui ao pé. Entraram agora alguns cuidadores, basicamente, pelo menos o Fernando, penso eu, estamos a dizer, ou estamos a tentar explicar o que é para nós a espiritualidade, ou com o que é que relaciona. Palavras ou situações em que experimentamos a espiritualidade. Ok. Primeiro, será que ela existe? Será que ela existe? Mas depois é isso. Temos aqui conexão, também sugerido pela Filomena, que eu acho que ainda não está. E é mesmo isso. Eu não consigo escrever. Força, então diga. Eu acho que é algo que a gente procura de transcendente para atingir melhorias na nossa vida. Não é assim uma palavra? É isso. Transcendência? Transcendência, tem tudo a ver, é mesmo isso. Não sei o que é que vem aqui fazer. Estou a brincar, claro. É que eu ontem também, eu ontem também aqui na nossa paróquia fazemos a Escola da Fé. Eu ontem fiz uma exposição, uma palestra sobre a bioética e o pensamento da Igreja da bioética relacionada com a espiritualidade. Os conceitos Então e princípios da Igreja. Vamos. E ontem fiz isso. Tive aqui a apresentação do PowerPoint, onde fiz essa apresentação. Obrigada. Temos aqui a Mariana Lopes a sugerir paciência. Muito bem. Está a ficar muito giro. Vou continuar à procura. Procura, escreve procura, não percebi. Pode ser. E é mesmo. Sim, também é procura, mas eu também estava aqui a ver se consigo procurar nas 3 pontinhas ok. a função. A Mariana Pronto, eu estou para aqui a divertir, eu tenho que parar com isto. Diga, desculpa. A Mariana sugeriu calma também. Calma. Muito bem. Mesmo isso também. Terminamos ou querem acrescentar mais alguma? Só vou partilhar aqui a reflexão da Filomena que diz: para mim não existe vida sem espiritualidade. Escreveu aqui, pois foi. Está aqui complicado com o conforto, não é? Está aqui em cima do conforto. É no tema. Olha, então, assim, uma disponibilidade, encontrar um significado, equilíbrio, vida, transcendência. Vida, não existe vida sem espiritualidade, calma, paz, conexão, paciência. Procurar a transcendência, empatia, gratidão, religião, amor. Alguém escreveu amor também ali em cima e percebe-se. Muito bem. E a carinha, não sei dizer se está zen, se está feliz. Mas pronto, está ali uma pessoa, está ali um rosto, que é muito bom. Então, eu acho que vou salvar isto. Salvo. Então estava a dizer que esta espiritualidade existe, não sei se todos ouviram no início que eu uma vez fui ao hospital e ouvi uma médica dizer: o quê? A espiritualidade, isso existe no hospital? Claro que existe, não é? Existe no hospital, existe desde que nascemos, é uma das nossas dimensões. Talvez um pouco apagada, um pouco silenciada na nossa vida de hoje em dia, mas claro que existe. Então apresento-vos aqui uma definição que está no site da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, que diz que é a dimensão do ser humano referente à forma como este expressa o significado e o sentido da vida. Puseram aí sentido da vida. E a forma como experiencia a conexão, também puseram aí conexão, ao momento, a si próprio, aos outros, à natureza e ao sagrado. Portanto, este é sentido de vida, significado e conexão. Ao tempo que estamos, a mim próprio, aos outros, à natureza e ao sagrado. O sagrado aqui num sentido amplo.
Existem outras definições, esta que diz que é a natureza da CEPAL, que é também a Sociedade Espanhola de Cuidados Paliativos, que é a natureza essencial que caracteriza os seres humanos e da qual surge o desejo inesgotável de dotar a vida de significado, conexão e transcendência. Cá está outra vez estas palavras, significado, conexão e transcendência. É algo que nos conecta com a profundidade do que somos e com a vida. E está aqui esta imagem que é deste autor, do Ken Wilber, que nos divide como se fossem interior e exterior, e aqui na parte do pessoal temos aqui a vida interior, a consciência, aqui é a espiritualidade. Depois temos o corpo, que é o que nos mostramos por fora, e temos as pertenças, o pertencermos e os relacionamentos pessoais. E esta ideia de que o despertar não depende de, o despertar não, a espiritualidade não depende de nós, quer dizer, depende tanto como as unhas continuarem a crescer, quer nós queiramos, quer não. Faz parte integrante de nós, é tão natural como o nascimento, como o crescimento ou como a morte. E é este impulso também para a totalidade, para a descoberta do verdadeiro potencial de si mesmo, para a nossa completude, para nos completarmos como seres humanos. Podemos dizer hoje em dia que as pessoas, quando falam de interioridade, no fundo é a espiritualidade. E eu ando apaixonada por... não escrevi aqui o nome da senhora. Eu gosto muito de poesia e ando completamente apaixonada por esta poeta americana, que morreu há pouco tempo, que se chama Mary Oliver. E é engraçado que eu estive a ler que este poema já salvou vidas de pessoas de se suicidarem, porque realmente fala deste sentido de vida. Eu vou ler. Chama-se Gansos Selvagens. Não tens que ser bom. Não tens que caminhar centenas de quilómetros de joelhos pelo deserto arrependido. Apenas tens que deixar que o animal suave do teu corpo ame aquilo que ama. Fala-me de desespero, o teu, e contar-te-ei do meu. Enquanto isso, o mundo segue em frente. O sol e os seixos límpidos da chuva atravessam as paisagens, as pradarias e as árvores profundas, as montanhas e os rios. Enquanto isso, os gansos selvagens, altos no limpo ar azul, regressam de novo a casa. Quem quer que sejas e onde estejas, pouco importa quão solidário o mundo oferece à tua imaginação. Solitário, o mundo oferece à tua imaginação. Chama-te, o mundo chama-te, como os gansos selvagens, com rigor e entusiasmo, de novo, a anunciarem o teu lugar na família das coisas. Não é? Nosso tão bonito isto, o nosso lugar na família das coisas. Isto tem a ver com a procura de sentido. Depois aqui há sempre esta confusão enorme, não é? Entre religião e espiritual, e se calhar por isso a palavra espiritual também tem tantas, como a palavra religiosidade tem cada vez mais atritos, cria atritos nas pessoas, não, se é espiritual tem a ver com religião. Não. A religião também não tem nada de mal, mas a religião, a espiritual abarca a religião, não é? É uma forma de nós expressarmos a nossa espiritualidade, a religião, mas a religião tem crenças, pertenças, uma celebração, e o espiritual tem a ver com o sentido, com os valores, com a transcendência, e abarca todas as religiões, não é? É humano, o espiritual é humano. Então a espiritualidade em saúde, não é? Portanto existe, se é uma dimensão nossa, como a física, a psicológica, a social, a espiritualidade também podemos estar em bem-estar espiritual ou podemos estar em sofrimento espiritual. E está mais que provado que tem a ver com a saúde. Com a saúde também existe a saúde espiritual, digamos, até falam também da inteligência espiritual. E está mais provado que existe uma enorme influência na saúde e nos cuidados de saúde desta parte. Que se os cuidados de saúde não incluírem esta parte espiritual, são incompletos. É necessário considerar o homem como um ser total e integrar esta espiritualidade no processo terapêutico. Agora também é verdade que muitas vezes esta dimensão está adormecida e é quando sofremos, quando passamos por alguma situação difícil, que pode muitas vezes surgir com uma força maior, esta questão do significado da vida.
surgem as perguntas, abalam-se os alicerces, os fundamentos tremem. Quem é que passa por doenças graves ou cuida de pessoas com doenças graves ou crónicas e não se questiona o porquê disto, o para quê, o como, ou como posso viver esta realidade de forma construtiva, o que é que eu estou aqui a fazer, qual é o sentido da minha vida, qual é o sentido deste sofrimento? É uma crise existencial que brota da vivência da doença. E as respostas a estas perguntas só a própria pessoa dentro de si é que pode ter. E essas perguntas alimentam esta procura de significado, esta espiritualidade, esta descoberta espiritual dentro de nós. E para cada um, essa descoberta de sentido de vida é único e irrepetível. Cada um é um VIP, não é? Uma very important person, uma pessoa muito importante. Cada caminho é único. E é preciso fazer, não é? A espiritualidade está dentro de nós, é uma parte de nós, mas para a descobrir é preciso uma intenção, para a explorar mais. Não é? E ela, na verdade, é um recurso, um grande recurso, por isso um super poder para cuidar. Mas também é uma grande necessidade, é muito engraçado isto, porque é recurso, temos necessidades espirituais que ao mesmo tempo são recursos, que podemos utilizar em tempos de tempestade. Estas perguntas, gosto muito desta ideia das perguntas, não é? Porque as perguntas que fazemos à vida, ao que nos acontece, são muito importantes. A pergunta do porquê. Porquê esta doença? Eu sinceramente acho que é inevitável, o porquê disto, é inevitável ouvir essa pergunta, mas é ainda assim a um nível primário, porque o porquê não leva a muitos sítios, porque também podemos perguntar, porque não eu? Porque não eu? O para quê já leva a muito mais, não é? O para quê já tem um sentido de caminho muito maior. E também acho muito importante o como vou viver isto o melhor possível, esta realidade que me é dada a viver neste momento concreto da minha vida, como vou viver isso o melhor possível, o mais consciente, o mais presente, o mais positivamente possível. E eu experimentei e vejo que muita gente experimenta que tantas vezes a doença é um tempo de ir ao centro de nós próprios, fazermos uma caminhada interior, ou cuidarmos de alguém doente, ou cuidarmos de alguém com dependência. Obriga-nos a ver a realidade com outros olhos, a deixar de olhar só para o negativo das situações e voltar à luz do sentido profundo das coisas. É uma oportunidade para nos virarmos para fora, para nos esquecermos de nós próprios e para dar valor ao que verdadeiramente interessa. Existe uma organização que tem esse nome muito giro, que verdadeiramente importa. Abrir-me à surpresa e descobrir que mesmo assim a vida tem sentido. A espiritualidade não diz respeito a nada mágico, não é? Mesmo a fé, quem tem fé, seja de que tipo de fé, não é por ter fé que está livre de passar, seja pelo que for. Não é? Mas a espiritualidade, esta procura de sentido, pode nos ajudar a dar um significado ao sofrimento. Pode nos ajudar a transformar esse sofrimento. Ainda é mais fundo do que só aceitá-lo. Primeiro é aceitar. E aceitar também o mistério que é o sofrimento. Não é? Lutar para acabar com os sofrimentos inevitáveis, mas há sofrimentos que fazem parte da nossa experiência humana, vão vir sempre. Então também o aceitar, integrar esse sofrimento e ser capaz de saber que não percebemos tudo, dar aqui lugar um bocadinho ao mistério. Portanto, explorar esta dimensão da espiritualidade é mesmo um superpoder no sentido de nos ajudar a compreender melhor, a aceitar melhor, a integrar as coisas na nossa vida. E podemos dizer então que há um bem-estar espiritual, há sofrimento espiritual. Aqui o Padre Alberto Mendes escreveu este livro, que ele trabalha em cuidados paliativos, e é muito interessante porque há mesmo o diagnóstico espiritual. Não é? Ele vai estar com uma pessoa, como um acompanhante espiritual, ele é padre, mas também faz acompanhamento espiritual laico, digamos assim, sem vertente religiosa. E vai fazer uma avaliação de como é que está a pessoa. Há escalas, não é? Há escalas para tudo, há escalas para medir a espiritualidade, há escalas para medir a compaixão. E depois a opinião dele, o que ele viu, também é integrado na ficha clínica da pessoa doente. Não é?
o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo também vão ler o diagnóstico espiritual que ele fez e todos colaboram, trabalham em equipa e usam também a parte espiritual. Por exemplo, frases que as pessoas que têm a ver com que as pessoas dizem, que estão em sofrimento espiritual e que têm a ver, ou que estão em bem-estar espiritual e que têm a ver com esta vertente, nossa vertente. Por exemplo, esta às vezes interrogo-me sobre o sentido da minha vida. Parece que nunca ninguém precisa de mim, esta necessidade de sentir útil. Querem dizer mais algumas frases que poderiam expressar estas necessidades e este sofrimento ou bem-estar espiritual? Podem ligar o microfone sem problema. Ou escrever. Eu acho que está toda a gente muito concentrada a ouvi-la, Mariana. Então avançamos. Alguém também podia dizer: não consigo parar, não consigo rezar, não consigo estar atenta a mim própria. Então agora ia-vos pedir este trabalho individual, não é para partilharem, mas agora aqui um bocadinho, lá está, como eu vos digo, há escalas para medir a espiritualidade e esta é uma usada pela Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos e faz estas perguntas. Eu agora dou-vos um bocadinho, mas é só para pensarem, se alguém depois quiser partilhar alguma coisa, partilhe. Olhando para a minha vida, sinto-me satisfeito com o que vivi, comigo mesmo, com o que vivi e comigo mesmo. Fiz na minha vida o que senti que tinha que fazer. Encontro sentido para a minha vida. Sinto-me querido pelas pessoas que me são significativas. Sinto-me em paz e reconciliado com os outros. Creio que pude dar algo valioso à vida dos outros. Apesar da minha doença, ainda tenho esperança que aconteçam coisas positivas. Sinto-me ligada a um ser, a algo superior, à natureza, a Deus. E uns 2 minutinhos para pensarem, por favor. O rolo está a preencher. Mas pronto, isto é um trabalho para fazer individualmente.
Têm sentido estas perguntas, não têm? Não eram perguntas que devíamos estar a fazer constantemente, não é preciso ficar doente ou estar numa situação difícil, ou estar numa pandemia, como estamos a viver, como nos é dado a viver. Eu gosto muito desta coisa este tempo que nos é dado a viver. Não é? São perguntas que vão ao fundo de nós e o que é que queremos fazer da nossa vida. E às vezes ligamos o botão de andar para a frente e lá vamos, não é? E não paramos. E perdemos e dispersamos. Por isso é muito importante falar destas coisas, não é? Isto é mesmo ir ao mais fundo de nós e ao que somos. Não sei se alguém quer dizer alguma coisa ou avanço. Algumas pessoas ligaram o microfone, não sei. Eu não sei. Sem querer, se para partilhar. Queres falar? Fala. Não sei, não, era a Conceição, mas acho que foi sem querer. É? Mas há mais pessoas com o microfone ligado. A Maria Teixeira também tem o microfone ligado, mas também é sem querer. Não é, Lucília? É. Então avançamos. Mas a sério, vão-me interrompendo, se quiserem, vão interromper. Então posso partilhar eu, Mariana? Sim. Eu tenho muita dificuldade em estar calada e estou a fazer um esforço, porque acho que o meu papel aqui não é partilhar, mas eu bloqueei logo em algumas questões, porque me levantaram, cada uma delas levantou-me muitas outras, e acho que é assim um exercício reflexivo interessante. Tenho alguma dificuldade nesta questão dos questionários, até porque na psicologia usamos muitos, demasiado se calhar, mas o exercício que eu fiz foi guardar cada uma das questões e se calhar a cada dia ir pensando numa delas, porque bloqueei logo nas primeiras, confesso, porque me levantaram logo um conjunto de questões e acho que é efetivamente um exercício reflexivo, mesmo que não seja esse o objetivo do questionário, mas interessante assim a mais, não diria a longo prazo, mas com mais algum tempo de reflexão. Sim, é isso mesmo. Eu nem sei usar aquele questionário de forma, não é? Nunca usei na vida, não é? Mas aquelas perguntas realmente acho que são perguntas-chaves para a vida. Sim, sem dúvida. Avançamos? Sim? Diana, Sim. posso só dizer uma coisa? Reportar uma coisa que a Mariana disse há uns minutos atrás. Eu acho que a grande diferença, a espiritualidade é a minha área de atuação em termos profissionais, não é? Agora não, sim, que eu continuo a fazer coisas através das redes sociais, mas eu acho que o que marca a diferença perante uma situação mais adversa, a pergunta que marca a diferença é: para que é que isto me está a acontecer? Porque o porquê, como a Mariana há bocado referiu, existe uma diferença muito grande entre o porquê e o para quê. E o porquê coloca-nos muitas vezes no lugar de vítimas, não é? Porque é mim, porque é isto, porque é a família, porque agora, porque se eu sou uma pessoa tão porreira para toda a gente. E a diferença está quando eu me faço a pergunta: para quê? E isto é dos trabalhos, para mim, obviamente, é dos trabalhos mais profundos que nós podemos fazer. Porque isso vai nos mostrar uma realidade que nós muitas vezes temos medo de enfrentar, que é o outro lado de nós, não é? Tudo acontece para nós aprendermos, não é? Tudo. E tudo que quanto mais desconfortável, maior será o aprendizado se nós soubermos olhar para ele. Totalmente de acordo. Acho que para já era isso que eu acho que era importante. Obrigada. Porque o porquê coloca-nos num lugar muito feio, muito sombrio. O para quê não. Não leva a nada, o porquê não leva a nada. É naturalíssimo vir à primeira, não é? Mas é uma primeira fase, um primeiro dia. Para quê? Avançar para o quê? Despertar. E o como também é muito importante. Ok, obrigado.
Vou avançar, está bem? Pronto, então há necessidades, eu não vou estar agora aqui muito, mas acho muita piada a isto que as necessidades são ao mesmo tempo recursos. Recursos no sentido de que, lá está, perante as situações difíceis podemos usá-los. Mas também temos imensa necessidade deles. E aquelas perguntas, aquelas frases há bocadinho daquelas pessoas doentes, e então vão falar das necessidades espirituais que temos. Portanto, todas elas são necessidades e são recursos. E isto é do Henrique Benito, que é um médico espanhol que fala muito sobre este tema da espiritualidade em fim de vida. Eu gosto imenso de ouvir, há imensas coisas dele na internet, pesquisem, ele fala maravilhosamente bem. Então ele fala desta dimensão intrapessoal, que é connosco, não é? Da dimensão interpessoal, reconhecer-se como pessoa, de connosco é a coerência, a harmonia, o sentido, a dimensão com os outros, que é sentir-me respeito pela dignidade, amado, a conexão, os relacionamentos passados, a reconciliação, e depois a transpersonal, tem a ver com a transcendência, com o legado. O legado é uma coisa muito utilizada em cuidados paliativos, que é a pessoa olhar e ver o que é que deixa, quando parte. E existe também, podemos dizer que há fármacos espirituais, isto é do Padre Alberto Mendes, e lá está um livro sobre a espiritualidade no processo terapêutico. Os fármacos espirituais, não é? É o acolhimento, a presença, a escuta ativa, o silêncio, o perdão, a reconciliação, a compaixão e a compreensão. Pronto, e agora vou-vos falar de 3 pessoas que eu gosto muito sobre este tema. Este que é incontornável neste tema, que é o Viktor Frankl, que tem este livro extraordinário, que é O Homem em Busca de um Sentido, que a mim salvou-me, este livro salvou-me literalmente. E ele foi um psiquiatra que criou a logoterapia, que é a terapia do sentido, é um sobrevivente de Auschwitz e diz frases impressionantes. E fala muito desta questão de que é vital encontrar um sentido. Ele dizia muito que, uma frase que me toca muito, que não sei se está aqui, não, que o homem não se destrói por sofrer, o homem destrói-se por sofrer sem sentido. Eu senti muito isto quando estava assim nos meus momentos piores de doença e de doença da minha filha, que dizia muito isto para mim própria: se eu encontrar um sentido, eu consigo; se eu não encontrar um sentido, eu não consigo. É vital, esta coisa de procurar um sentido é vital. E na procura do sentido vai-se crescendo espiritualmente, vai-se aprofundando, é vital. E ele diz isto: quando a situação for boa, desfrute-a; quando a situação for, isto está em brasileiro, for ruim, transforme-a; quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. E diz muito isto, não é? Que muitas coisas podem nos acontecer, que não depende de nós, não é? Como ele ter ido parar um campo de concentração, ou uma doença que vem, ou uma deficiência que aparece, mas que o homem, até a última respiração, tem a capacidade de, em qualquer circunstância, escolher o seu próprio caminho. Não são as coisas que nos acontecem que nos definem, é a forma como vivemos essas mesmas coisas. E muito esta coisa de que o sentido não pode ser dado, não é? Não sou eu que vos venho anunciar o sentido da vossa vida, nem de ninguém, nem ninguém vos pode anunciar, e que tem que ser procurado. Requer uma intenção nossa, e que é a consciência que conduz o homem nesse sentido. Esta procura do sentido tem muito sentido. O Viktor Frankl é assim um livro, este Homem em Busca do Sentido, não é? E se ele conseguiu encontrar um sentido num campo de concentração, realmente onde é mesmo impressionante. Mas o Pablo Dors é um espanhol, escreveu este livro e fala muito sobre o silêncio,
E ele usa aquela ideia de distinguir a religião da espiritualidade, ele usa uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: a diferença entre religião e espiritualidade, pronto, ele faz a analogia com a taça e o vinho. Ele diz: a religião é a taça, a espiritualidade é o vinho. O que interessa a qualquer homem sensato é beber para saciar a sua sede de vida, não simplesmente colecionar taças ou dar-lhes brilho. Do mesmo modo que uma religião sem espiritualidade, na melhor das hipóteses, reduz-se à cultura e na pior ao folclore ou ao ritualismo. Portanto, a religião é a taça e pode haver várias taças diferentes, mas o que todos queremos é beber o vinho. Pronto, ele também diz isto, que a interioridade é um nome laico de espiritualidade hoje em dia, e também diz uma coisa muito bonita, que se não temos paz interior, também tem esta procura de paz interior, também tem a ver com tem tudo a ver com a espiritualidade, dificilmente podemos construir a paz social, não é? Se não partimos de nós próprios, dificilmente conseguimos contribuir para um mundo mais em paz. Depois falo-vos a última pessoa, que é a Ti Ilesum, que é também outra pessoa que me salvou, que também esta não é sobrevivente de Auschwitz, esta senhora judia, morreu em Auschwitz, e ela ao longo dos últimos anos de vida escreveu um diário espiritual, que é assim uma coisa brutal. E ela também falava muitas vezes das mesmas coisas que o Viktor Frankl diz, que não importa as circunstâncias, importa o que se faz com elas. Ela defendia imenso de levar uma vida com sentido em qualquer situação. O perigo de não querer estar ali presente. Isto a mim toca-me muito. Às vezes passamos por situações em que é como se para nos protegermos fingimos que não estamos ali. E é perigoso e perdemos a oportunidade de vida. Lembro-me uma vez que estava na sala de espera do IPO e estava farta de estar ali e estava a ler uma revista, e não tem mal nenhum estar a ler uma revista numa sala de espera, mas eu estava numa de que não estou aqui, vou viajar para outro sítio. E depois a certa altura pensei, não, eu estou aqui. Eu não quero conversar com estas pessoas, porque às vezes faz-me mal as conversas nas salas de espera dos hospitais, mas pelo menos posso sorrir para as pessoas, posso fazer um olhar. E então, de repente, quando eu baixei a revista e levantei a cabeça, à minha frente estava uma cena maravilhosa de uma mãe, de uma filha, imagino eu, e uma a fazer festinhas na outra a fazer... Pronto, eu daquilo fiquei a pensar realmente, o estar no momento presente, né? E viver no momento presente é uma coisa que tem muito a ver com a espiritualidade e é muito importante, e abrir-nos à surpresa do momento presente, nunca sabemos o que trará. E ela também diz uma coisa muito importante, mais uma vez ela viveu este tempo, estava num campo de concentração. Eu não vejo outra solução, não vejo mesmo outra solução que não seja retomar ao teu próprio centro e daí erradicar toda a maldade. Já não acredito que possamos melhorar alguma coisa no mundo exterior, nem sem nos melhorarmos primeiro a nós mesmos. E esta parece-me ser a única lição desta guerra, termos aprendido a procurar somente dentro de nós e em mais parte nenhuma. E depois ela diz uma coisa extraordinária que eu não consigo atingir bem o que é que ela diz, mas toca-me imenso isto, que ela diz que tenho que viver a minha vida tão bem e tão completa e convincentemente quanto possível para que o que vem a seguir a mim não tenha que passar pelas mesmas dificuldades. Tão bonito isto. Como que se nós vivermos o nosso potencial máximo, vivermos ao máximo de nós, sentimos que somos feitos, a nossa missão na vida, o nosso sentido de vida, contribuímos para um mundo melhor. Parece que é uma coisa que estamos a viver aqui só interiormente, mas não, estamos a contribuir para um mundo melhor. É muito profundo isto, eu nem atingo bem o que é que ela quer dizer, mas gosto muito. E acho que também tem muito a ver com a unidade, que é uma unidade nisto tudo. Pronto, eu acho que estou a ser um bocadinho, se calhar, um pouco concreta. E então temos necessidades, voltamos àquela questão das necessidades, recursos espirituais. Está o José Carlos Bermejo, que é também um espanhol, que tem imensa coisa nesta área.
E o padre Mendes aproveitou algumas coisas que estão neste livro. Ser reconhecido como pessoa, reler a vida, sentido de vida, perdão, silêncio. Bom, avancemos. E agora, isto tem muito a ver, explorarmos esta parte, este tema da compaixão é um tema que trabalhamos muito no Porto Compassivo, e a compaixão tem 3 pilares. Compaixão pelos outros, que eu não vos vou estar a falar muito dela, porque se vocês são cuidadores, porque é uma escolha, porque a vida vos pede isso, e vocês aceitam, têm compaixão pelos outros. Agora, o que os cuidadores exploram menos, e é perigoso, e é a autocompaixão, aprender a receber compaixão, aprender a pedir ajuda. Sobre a autocompaixão, pronto, a compaixão é a profunda consciência do sofrimento do outro, ou o nosso, e fazer algo concreto para o aliviar ou evitar. E a autocompaixão, este treinar, sermos amáveis para nós próprios, estarmos presentes em nós próprios, soa muitas vezes a egoísmo, e é preciso combater isto. Cuidar de nós, ter autocompaixão connosco não é egoísmo, é a coisa mais generosa que podemos fazer aos outros. O que é que vamos oferecer aos outros? Uma pessoa sem estar em paz, super crítica consigo própria, é isso que queremos oferecer aos outros. Temos que cuidar de nós mesmos para poder cuidar melhor. Isto é assim uma tecla, não é egoísmo, é o ato mais generoso que podemos fazer aos outros, para podermos cuidar melhor, para podermos dar algo melhor aos outros. E isto, sei que é muito por aqui. E depois o receber compaixão, que às vezes também se calhar ainda é mais difícil, não é? O aceitar, receber compaixão dos outros e o pedir ajuda. E é muito importante isto. E a espiritualidade também tem muito a ver com isto. Então, e depois já vos passo a palavra, que vou falar então agora sobre como cultivar. Então, se calhar agora estavam à espera que eu viesse falar em meditação, em mindfulness, e tudo isso explorar a vida, a oração, explorar a vida espiritual. Este José Carlos Bermejo fala destes pontos todos: agradecer, conectar, esperança, compaixão, ascender. Eu vou falar agora de alguns. Alguém quer me interromper agora? Querem dizer alguma coisa? Estou a ser muito densa, não é? Deixem-me só ver as vossas caras, que eu não vejo caras de ninguém. Estão a sorrir, que bom! Está bem. Mariana, Sim. mais uma vez peço desculpa. Força! Eu gostava de juntar a esses 3 livros que mencionou, um outro de um português, que é conhecido por muitos de nós, que é o Dr. Luís Portela, que é um livro Da Ciência ao Amor, que eu recomendo vivamente leitura. O Dr. Luís Portela foi presidente da BIAL, mas é, antes de mais nada, um espiritualista, digamos, não é? É um ser humano de excelência, e marcou a diferença enquanto esteve à frente de um projeto como a BIAL, não é? E continua a marcar, embora ele não esteja no Conselho de Administração, naturalmente faz parte de todo o contexto. E ele tem vários, mas este Da Ciência ao Amor é um livro que eu recomendo, até porque, como fala de ciência, fará com que as pessoas que são um pouco mais céticas podem ver e encontrar aqui muitas ligações. Entre... Obrigada, ouço falar muito dele, mas nunca li nada. E agora é que eu vi o tempo, já são quase horas. Mas eu estou quase a terminar. Vou falar daqueles pontinhos um bocadinho e depois a ideia era fazermos um exercício pessoal. Não sei se vai dar tempo, fica para trabalho de casa. Mas Mariana, obrigada. Interromper. Temos tempo, nós apontámos assim para a 1h30, portanto acho que conseguimos. Se por si for viável. Logo se vê, já se vê, se as pessoas estão com paciência para isso, já se vê. Estão a ver, não estão? Estão, sim. Sim. Ai. Então,
a atenção e a presença. Este acho que é assim um primeiro ponto, não é? Porque os padres do deserto dizem muito que se agora não interessa nada o pecado, não interessa nada para aqui, mas eles dizem que o maior pecado é a desatenção, não estar presente. E realmente é tão importante isto, estarmos presentes em nós próprios, estarmos conscientes dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, mas mais fundo que isso, não é? Porque nós não somos só os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos às vezes é uma máquina de pensamentos louca, que temos que aprender a controlar e ir mais fundo. E portanto estar atento é uma coisa importantíssima e acho que é assim a base. Estar atento, estar presente, ou pôr equivalente a presença e a atenção. A Sofia de Melbrenner diz, num poema dela, diz que o meu interior é uma atenção virada para fora. Acho muito bonito isto. Muito bonito. Dar atenção. E muitas vezes para a atenção é preciso explorar um bocadinho o silêncio, que está ali também, é preciso parar, nem que seja 5 minutos num dia, olhar para uma árvore, já estou a misturar todos, natureza, inspirar, expirar, parar, atenção. E estar atento nas situações da vida, não estar só virado para fora, também estar atento ao interior. Depois este agradecer, é tão importante tão importante agradecer. Eu tive numa formação também de cuidadores, lá uma senhora falou de um exercício que era os 10 dedos de agradecer. Todas as noites, durante uma semana, terminar, agradecer, a contar os dedos, hoje agradeço por seja o que for, isto. E no dia a seguir, outra vez 10 dedos, não se pode repetir. Fazer esse exercício, agradecer. Mariana, nós e muitos cuidadores que estão aqui fazem parte dos nossos grupos psicoeducativos e um dos exercícios que nós sugerimos, não usamos os dedos, mas usamos precisamente os 10, o exercício da gratidão, exatamente na mesma lógica, de não se poder repetir. Não, é impressionante, não é? É impressionante porque ajuda-nos a ver, às vezes terminamos um dia, hoje foi um dia, depois se fizermos o exercício, olha, afinal, não é? É mesmo impressionante. É muito importante isto. E eu sempre que faço isto volto tudo atrás. Depois o aceitar o mistério, não vou falar muito disto, mas é aquilo lá atrás, não é? Porque aceitar que há porquês que não vão dar a lado nenhum. O porquê deste sofrimento não vai dar a lado nenhum. O porquê desta doença, o porquê deste... Não, aceitar, há aqui uma parte de aceitar. Há coisas que não vamos chegar lá. Mas o sofrimento evitável, combatê-lo, não é? Combatê-lo, fazer o máximo que pudermos, mas depois há uma parte que é de aceitar. Há uma coisa, uma vez vi um anúncio que era aceitar furiosamente a realidade. Eu achei aquilo... e tem a ver com aquilo que eu falei há bocadinho, não há fuga. Quando estamos a passar momentos difíceis, às vezes apetece-nos fugir, não há fuga. Depois este transformar o sofrimento, esta questão da partilha e o que nós, como a Eti dizia, não é? Que tenho que viver a minha vida o mais completa e verdadeira quanto possível, para que o outro que venha a seguir a mim não tenha a passar por mim. Esta coisa de partilha, do que não ficarmos fechados em nós, e também, lá está, o sofrimento pode ser uma ocasião, pode ser ou não, não é? Pode ser ocasião para ficarmos mais agressivos, mais fechados, mas pode ser uma ocasião de um grande crescimento, e não é só crescimento pessoal, não fica só fechado em nós, se nós estivermos abertos aos outros, pode ser um grande crescimento comunitário. Por exemplo, agora no Porto Compassivo há 2 workshops que nós vamos fazer, é um ciclo, um é para ouvir cuidadores, e chama-se Cuidar não é um peso, é um privilégio, e convidamos 2 cuidadores formais e 2 cuidadores informais para comentar a frase. O que é que acham disso? Acham que é verdade? E para ser um privilégio, o que é preciso? Esta questão de ouvirmos o outro e também treinar esta escuta ativa tão importante, transforma, crescermos com as experiências dos outros. E outro é o que aprendeste com a experiência da doença.
convidamos 4 pessoas com vivência da doença atual ou passada e perguntamos o que é que aprendeste? O que é que tens a dizer aos profissionais de saúde? E o que é que esperas da tua comunidade e o que é que podes dar à tua comunidade? Porque nas comunidades compassivas as pessoas doentes não são vistas como estarem à parte, não é? Não são vistas como pacientes, são vistas como pessoas pertencentes à comunidade de pleno direito, que têm muito a dar, não só a receber. As pessoas de quem cuidamos têm muito a dar, não só a receber. Não é? E a compaixão é recíproca. Estamos hoje sou eu que cuido de ti, amanhã alguém vai ter que cuidar de mim. Ou às vezes saio da visita a uma pessoa doente e saio eu, julguei eu que ia fazer uma grande coisa e fiz. Pior é o abandono, pior é a solidão. Mas quem sai desse quarto, dessa visita, muito mais cheio de sentido de vida, muito mais alegre, muito mais cheio, sou eu. Não é? E julgava que era eu que ia dar alguma coisa. Portanto, é recíproco. Depois a resiliência, que é uma palavra tão usada hoje, acho muita piada que ela vem da metalurgia, não é? Quando um material sofre uma agressão e é a sua capacidade de voltar à forma original. As várias agressões que vamos sentindo na vida, este treino da resiliência, de tirar sentido das coisas e de crescer e de nos transcendermos. A natureza é tão poderosa, que é a natureza, tão poderosa para contribuir para a nossa paz, parar um bocadinho num dia, se não temos acesso a um jardim, uma planta, nem que seja uma planta em casa, num vaso. A paz, não é? Tão importante a paz. Como dizia o Pablo Dor, se não tivermos paz interior, é muito difícil podermos contribuir para a paz no mundo. E a paz tem muito a ver com a unidade, sermos uns, estarmos uns, sermos a mesma pessoa para fora, que somos para dentro, e haver uma unidade. Pronto, chega, já falei muito. Então agora a ideia era, mas eu não sei se querem fazer isto, senão, que era um trabalho pessoal. Como é que eu vou explorar este recurso, esta necessidade? É um recurso e é uma necessidade. Como é que eu vou cuidar de mim nesta dimensão para poder cuidar melhor? Mas agora vocês, ia dar 5 minutos e depois se alguém quisesse partilhar, partilhava. Mas agora vocês dizem se querem fazer isso ou não. Ou se querem ir embora e deixam isto para cá. E conversamos um bocadinho. Digam lá as meninas. Eu sou suspeita, mas vou dizer que fazemos. Então vá. Sim. Então vou partilhar outra vez e vou dar 5 minutos. Pode ser? Acham Ok. muito? Não, acho que não. Acho que Então vá. Depois não tenho que partilhar tudo o que escreveram ou que pensaram, não é? Partilham só uma frase, uma ideia, quem quiser. Vou contar o tempo, eu queria pôr uma música, mas acho que não vou pôr, faço para aqui uma atrapalhação. Ficamos em silêncio, treinar o silêncio. Fazer silêncio interior para poder chegar ao silêncio. Falei silêncio exterior para poder chegar ao silêncio interior, que é muito mais difícil. Então são 15h35.
Então, já passaram 5 minutos, vamos terminando. E agora se alguém quiser partilhar alguma coisa, ou não seja partilhar, ou dizer alguma coisa, força. Já vi que alguém já escreveu ali, ler mais sobre o tema e aprofundar o conhecimento sobre o mesmo, ouvir mais o meu eu interior e deixar passar ao lado o que não me faz falta para assim conseguir a paz e tranquilidade que tanto anseio na minha vida. É mesmo isto. Só ter a noção da regra dos 4 P's, a mim ajuda-me imenso, já devem ter ouvido falar a regra dos 4 P's. Pouco, pequeno, possível, e depois existe um outro que é o progressivo, não é? Se treinarmos isto, olha, hoje vou 1 minuto, vou parar, na correria do meu dia vou parar 1 minuto, depois se calhar dali a uma semana ou dali a um mês paro 2, progressivo, pouco, pequeno, possível e progressivo. Pronto, mas eu calmo agora, não é hora de eu falar. Aprofundar mais os conhecimentos sobre estes temas para obter paz. Obrigada, Mariana. Obrigada, Paula. Eu gostava de ler um texto meu, pode ser? Uhum. Este texto foi escrito sobre a mulher que fui e sou, como um tributo a todas as mulheres que vieram antes de mim, às minhas ancestrais, e a todas aquelas que se identificam e se sentem acolhidas pela voz das minhas partidas. Também aos homens que sabem ocupar um lugar ao seu lado. Só um minuto, que isto às vezes... Ando devagar porque já corri demais. Bebo cada gota de ar com tranquilidade, porque já conheci o bater descompassado e turbulento do meu coração. E a sensação de não conseguir respirar. Venero a contemplação, porque já me distraí vezes sem conta, esquecendo os pequenos detalhes. Quero momentos sem estar preocupada com o tempo, de um tempo apressado. Descobri que a vida é mágica e que até os truques mais desafiadores são vestidos de uma beleza ímpar. Quero percorrer retas e curvas sem estar preocupada com o que vem depois de cada uma delas. Quero fechar os olhos, sonhar e reabri-los para que observem a beleza da realidade. Percorro a linha do horizonte com a serenidade que o meu coração alcança. Perco-me em sorrisos e encontro-me em cada lágrima que a minha alma solta para me curar. Palmilho cada pedra, cada pedaço de terra com vigor, sabedoria e honra, aprendendo em cada bocado de chão. Deixo-me embalá-lo pelo olhar miúdo e sagaz de uma criança e danço de mãos dadas com quem caminha a meu lado. Envolvo na mudança, de forma serena, aceitando da vida o que ela tem para me dar, sem me questionar. Aprendo cada vez mais a acreditar no que sinto, libertando-me do muito que ouço e vejo. A cada segundo, aprendo a respeitar o meu corpo e a escutar todos os sinais que me dá. Enxugo as lágrimas sem vergonha de as deixar chegar quando o cansaço impera. Sei que quando o faço, liberto em mim o que me inquieta e que todas elas trazem uma mensagem. Assim eu tenha a serenidade de as desvendar. Estou cada vez mais atenta ao que dentro de mim se encerra e a tudo o que de mim se expande. Não busco a perfeição, pois não acredito que exista e porque sempre que o fiz, castrei a minha essência. Adoro a tipologia perfeitamente imperfeita, pois ela dá-me diariamente a oportunidade de fazer diferente quando o igual não se encaixa mais em mim. Descobri que a espiritualidade não é algo que tenha aprendido, ela é simplesmente quem sou e que apenas me desvio dela quando me perco de mim. Hoje preciso mais do silêncio do que vozes inquietas e confusas. Percebo que quando partilho de mim com o mundo, comunico primeiro comigo. Sempre é assim. Dou o que sou e o meu coração eleva-se quando me desprendo do ego.
Não tenho certezas absolutas, porque sempre existem dúvidas que nos impulsionam. Deixo de lado a pressa, porque tudo acontece quando estou pronta para receber. Escrevo a minha história a cada amanhecer e imprimo em cada linha o traço fino de quem com humildade nada sabe e tudo aprende. Ergo o corpo, respiro fundo, descanso o olhar e sigo em frente. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Eu acho que depois deste texto maravilhoso da Filomena, ficou toda a gente inibido de dizer o que quer que fosse. Obrigada, Filomena, foi maravilhoso. Obrigada por esta partilha e por ter partilhado connosco e nos dar esta honra de ouvir estas palavras que escreveu. Obrigado eu. Obrigado eu. Eu também acho que, não sei se a equipa partilha, que é este exercício que a Mariana lançou, vai continuar a ser explorado nas sessões do psicoeducativo, porque nós temos uma atividade que, não sendo exatamente no domínio da espiritualidade, pode ser, não é? Mas é algo que vamos aproveitar para explorar numa sessão do psicoeducativo, portanto, os cuidadores até à sessão vão ter tempo de reflexão. Mas, em todo o caso, havia cuidadores, por exemplo, a Lucília estava a dizer que não conseguia escrever, mas pode falar. E, portanto, se algum cuidador quiser ligar o microfone, ainda está a tempo. Oh, Ana, eu acho que esse não quer escrever era na altura da tela branca. Acho que veio daí. Foi agora. Ah, ok. Mandaram-me um SMS, foi a Lucília. Ok. Se ela quiser falar, ainda está a tempo. Estão todos muito introspectivos, porque a Mariana tem uma voz calmante, não é? Depois a Filomena traz-nos aquele café, não é? Depois do almoço. E, portanto, café não, chá, porque ainda acalmou mais. E, portanto, está tudo em introspecção. E tem tudo a ver com a espiritualidade, não é? Portanto... Eu acho que todos nos assustamos muito com o silêncio. E por isso eu acho que temos alguma dificuldade, já que ninguém avança, avanço eu. E a maioria das pessoas já sabe que eu sou tagarela, portanto a Rita pode-me desligar o microfone se achar que eu estou a dizer... Hoje vou-te dar voz, mas... Ok, deixem-me aproveitar então. Mariana, vou responder ao exercício, mas acho que assim de uma forma... de reflexão deste bocadinho que estamos juntas, que estivemos todos juntos e que partilhámos este bocadinho, porque revi-me ali numa coisa que a Filomena disse há pouco, não neste texto, mas foi quando sugeriu o Luís Portela para os mais céticos. E eu encaixo que nem numa luva, ou encaixava que nem uma luva nos mais céticos. E no que, primeiro porque, e vou dizer uma barbaridade, mas já aprendi, mas associava muito esta questão da espiritualidade à religião, que para mim não fazia sentido, apesar do meu histórico e percurso pela religião. Mas houve aqui alguns momentos, estava a ouvir a Mariana e a pensar, ok, o que é que foi acontecendo ao longo destes últimos anos, e estou a falar de há pouco tempo, o que é que me aconteceu? E revi-me muito sem querer, porque eu não conheço a Mariana, nem sabia a apresentação que ela ia fazer, mas ando a mastigar o diário da Eti nas últimas semanas. E também me revi muito numa coisa que ela disse, que foi, isto é muito bonito, mas eu não consigo perceber exatamente o que é que ela quer dizer com isto, e portanto volto atrás e estou a demorar algum tempo, porque acho que é um livro para ser digerido e mastigado, mas eu acho que um dos momentos, e que foi para mim, há 2 momentos importantes neste de eu estar mais atenta para o espiritual e que funcionou comigo, e daí esta minha partilha. Primeiro tive a sorte de partilhar uma mesa redonda num congresso com o padre José Carlos, que também referiu aqui,
e que gostei muito, e lá se foi o meu ceticismo, então fui explorar um bocadinho as coisas que ele tinha escrito, e depois esta coisa da atenção plena, de perceber que efetivamente a minha dimensão espiritual já existia, como alguém disse aqui, faz parte de quem nós somos, e acho que a Filomena partilhou também um bocadinho isso, e eu não estava era atenta a ela e desviava um bocadinho. E esta questão de... A gratidão para mim tem uma componente muito importante na forma como eu encaro a espiritualidade. Eu sou muito fã do exercício dos 10 dedos, que agora vou apelidar assim, que não apelidava, mas faz muito sentido e uso muito, e portanto o que é que eu faço? Uma das questões tem que servir para o tempo presente. E isso realmente é muito difícil, e eu converso, alguns dos cuidadores aqui que estão aqui, já tive a oportunidade de conversar com eles e faço muito esta referência de nós estamos sempre lá atrás ou lá à frente, não é? Estamos sempre no passado ou no futuro, e eu acho que uma das coisas que faço para estar um bocadinho mais atento à minha espiritualidade, se é que podemos pôr as coisas assim, é precisamente esta vir para o presente, não é? E há um exercício que eu gosto muito de fazer, e Mariana não sei se valida e pode-me corrigir, que como isto é tão difícil, às vezes o exercício que eu faço é olhar à minha volta e tentar descobrir uma coisa que ainda não tinha reparado. E isso funciona ali a rachadela da parede, que ainda não tinha reparado, ou então num espaço mais amplo, mas não sei se isto faz algum sentido, mas permitam-me partilhar esta minha experiência, que é quando eu quero e sinto necessidade, porque eu acho que nós sentimos necessidade desse silêncio ou desse momento só connosco, o exercício que eu faço é olhar à minha volta e procurar uma coisa que nunca tinha reparado. É uma das coisas que tenho feito para cuidar de mim e da minha espiritualidade, e o exercício da gratidão, e por isso sou-vos muito grata. Primeiro sou muito grata por esta minha equipa, deixem-me envaidecer aqui um bocadinho, e por esta equipa que são amigas e que se transformaram em amigas ao longo deste tempo, e sou muito grata por poder fazer este trabalho, que não é trabalho, na verdade, e partilhar convosco esta última hora foi muito bom, e por isso, Mariana, também assim obrigada, porque eu acho que o exercício da gratidão a mim ajuda-me muito. E com isto me calo, desculpem. E agora, Carmina, falando no aqui e no agora, não sei se toda a gente teve a oportunidade de reparar num momento que foi mesmo muito bonito. A esposa do Sr. Raul aproximou-se dele, pôs-lhe a mão no ombro com muito, muito cuidado, e o Sr. Raul olhou para ela com meiguice, sentou ao lado dele, foi mesmo muito bonito. E por isso, aqui e agora, foi um momento de espiritualidade mesmo, não é? Intenso. Pelo menos eu estava a ver daqui e a pensar, olha, está a acontecer o que a Carmina acabou de fazer. Foi mesmo giro. Só dizer que sobre isso do silêncio, o Pablo Dors diz muito isso, que o silêncio é fecundo, o silêncio é fecundo. Eu vou só interromper o silêncio e acho que não vou acrescentar muito, porque esta tertúlia para mim está mesmo a servir para a parte mais reflexiva e, portanto, tentar perceber no meu dia-a-dia aquilo que poderei fazer para tentar melhorar aqui um bocadinho o meu bem-estar e, consequentemente, também das pessoas que me rodeiam, porque está tudo interligado, não é? E depois o nosso mau feitio acaba por influenciar e, quiçá, prejudicar também o bem-estar dos outros. Mas, em primeiro lugar, retribuir aqui as palavras da Carmina, e porque eu acho que, eu ouvi-la falar, acho que, por um lado, a gratidão é muito bonito, mas o retribuir e o verbo retribuir também é. E, portanto, o sermos gratos e sempre que possível retribuirmos aquilo que fazem por nós ou aquilo que nos fazem sentir de bom. E, portanto, ela estava a falar e eu estava
a pensar que sinto mesmo que ela e que, portanto, esta questão de retribuir também é aqui muito bonita e pode ser uma forma também de estarmos mais conectados connosco e com os que nos rodeiam. E, portanto, agora aqui um momento lamechas e que podia ficar guardado para a equipa, mas, assim, fazer minhas as palavras dela e realmente tem sido uma experiência para mim muito enriquecedora e eu sou a mais novinha da equipa de tempo de projeto, mas de facto tem sido muito bom e estas experiências todas que esta altura de pandemia nos trouxe para o mundo online, que poderia ser uma forma de nos afastar, mas aqui em alguns momentos tem-nos aproximado muito também de cuidadoras e de experiências que vamos conhecendo e portanto queria agradecer aos presentes, à equipa que me acompanha e que me acolheu tão bem e à Mariana pela presença aqui também e pelos ensinamentos que nos trouxe hoje e pela possibilidade de refletirmos um bocadinho sobre o tema e sobre a nossa própria vida e portanto obrigada Mariana e obrigada a todas e a todos. Obrigada então a todos. Isabel escreveu: esta dimensão necessita de um tempo e esse tempo deve ser o nosso tempo interior, de reflexão para reajustar as nossas vivências, promover cada vez mais a nossa espiritualidade e o bem-estar de todos os que nos rodeiam. É mesmo isso. Obrigada, Isabel. Obrigada, foi uma ótima oportunidade para refletir mais sobre o tema. Dalia Araújo. Obrigada, e agora vou fazer trabalhos de casa, vou estudar mais um bocadinho, para ver se eu tenho mais alguma coisa. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Temos aqui um contributo da Filomena também. Gratidão, Mariana, pela sua entrega e partilha. Gratidão a toda a equipa e a todas as presenças. Acho que está toda a gente com vergonha de ligar o microfone, ou então está toda a gente efetivamente neste exercício mais reflexivo que a Mariana nos propôs, e bem, acho que é um exercício que devemos levar não só agora, mas levar para o resto do nosso dia ou para os dias que se seguem. Mariana, não sei se queira acrescentar alguma coisa? Não, para mim terminamos. Sim. Muito obrigada por terem estado aqui comigo, por me ouvirem. Muito obrigada. Mariana, acho que em nome de todos, em nome da equipa, mas acho que em nome de todos e todas as participantes, obrigada a nós. Estará nas nossas listas de gratidão hoje, seguramente, na minha está, seguramente, porque de facto foi muito bom, foi muito reflexivo, eu acho que este tema é difícil nesta perspectiva acho que cada um tem uma interpretação muito própria, mas isto é uma ideia minha, que vale o que vale, que não é muito e é leiga, mas acho que é uma dimensão que cada um encara, não é, de uma forma, ou pode encarar de uma forma muito diferente, e acho que é um desafio, acho que lançámos um desafio que, muito honestamente, eu não gostaria de estar no seu lugar, porque acho que é efetivamente desafiante, mas a Mariana sem dúvida conseguiu fazê-lo muito bem, com muitas pistas. Eu acho que também é um bocadinho disso que se trata, é lançar aqui algumas pistas e encará-la como necessidade ou como recurso, de facto, deixa-me a pensar nisso também, e por isso muito obrigada por esta partilha, obrigada pela participação de todos. Acho que sem dúvida era um tema que daria para
pano para mangas e para estarmos aqui muito, muito mais tempo, mas acho como assim um primeiro ponto de partida. Para algumas pessoas não será o primeiro, mas para alguns de nós será também. Foi ótimo, por isso, Mariana, obrigada, obrigada pela partilha de todos. Vão receber um e-mail com um breve questionário de satisfação. Quem precisar de uma justificação, estava-nos a perguntar isso no bate-papo, se havia certificado, ou pedimos o favor de responder também a esse e-mail e dando-nos essa indicação para nós depois podermos então enviar. Obrigada pela presença de todos, esperamos poder contar convosco nas próximas tertúlias. Obrigada, Mariana, mais uma vez. Obrigada a todos e até uma próxima. Beijinhos, adeus, adeus. Obrigada. Obrigada a todos.